bem-vindos a mais um episódio do Entre Pernas e Papos, um local onde a gente fala sobre diversas fases da vida de nós mulheres. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre um tema com muita expectativa, carinho, medos e inseguranças, que é o universo das mulheres tentantes, mulheres que estão tentando engravidar. Eu sou a doutora Tati Garcia, fisioterapeuta pélvica, e para o papo de hoje eu trouxe duas mulheres. Uma mulher amiga que passou por esse universo de tentantes, que é a Carol, e uma profissional que atua ali diretamente com essas mulheres, recebendo diversas tentantes, que é a obstetra Daniele Peters. Meninas, muito obrigada por estarem aqui hoje. E eu vou começar, igual a gente tinha falado, eu vou começar pela Carol, entendendo um pouquinho desse universo vivido na pele. Quando que você decidiu tentar engravidar ali, Carol? E quando que você percebeu que não era algo tão fácil assim? A gente sempre acha que vai ser fácil quando chegar a nossa vez, né? A gente decidiu engravidar na virada do ano de 2022 para 2023. A gente tinha essa meta. A gente ia esperar ali dia 1º de janeiro para a gente começar a tentar engravidar, né? Tirar todos os métodos contraceptivos. Então, foi no começo de janeiro de 2023. Eu fui na ginecologista, na época eu morava em Londrina. Fiz todos os exames anuais normais que estavam ali programados para aquela época mesmo. A princípio, não tinha nenhum problema aparente, então eu comecei a tentar. E aí, durante todo o ano de 2023, a gente tentou aquela coisa, né? Tabelinha, ovulação, aplicativo, enfim. E aí, os meses foram passando, chegou meados de agosto, setembro, eu precisei procurar ajuda psicológica, eu já fazia yoga, musculação, enfim, me exercitava, me alimentava bem, mas começou a pesar um pouquinho, né? Porque a gente, todo mês ali, tem todas as tentativas, a gente, né, tem relação na época fértil, pega ali um dia, um pouco antes, um pouco depois, aí vai 1 mês, 2 meses, a menstruação continua descendo, então começou a pesar um pouquinho pra mim, Aí eu comecei a fazer acompanhamento com psicóloga, inclusive é uma coisa que eu super indico para todas as tentantes, se puderem, né? Não só quando a gente é tentante, mas na vida é importante, mas nessa fase de tentante, esse acompanhamento foi muito importante para mim, porque eu comecei a viver em função disso. A gente começa a viver esperando o período fértil, aí depois do período fértil a gente começa a esperar pela menstruação ou pelo positivo. E começou a ficar um ciclo ali um pouco difícil. E a terapia me ajudou a viver enquanto eu espero. E não esperar... Esperando ali, né? Só viver esperando, né? Uhum. E aí, no final do ano, em dezembro, quando completou 1 ano que a gente estava tentando, eu voltei na minha ginecologista. E aí, ela passou alguns exames, ultrassom para investigar endometriose, aquela das trompas, que eu não me... A esterossalpingografia. Isso, esse nome bonito. grandão aí. Eu fiz esses exames, a princípio nas trompas não tinha nada, mas eu descobri que eu tinha endometriose. Uhum. E era uma coisa que eu nunca tinha desconfiado, nunca tive, assim, os sintomas de praxe ali que a gente vê, né? Nunca tive muitas cólicas, fluxo intenso, nada disso. Eu tinha um foco só, era pequeno, mas tinha. Foi quando também eu mudei pra Curitiba, mudei pra cá. E aí eu comecei a fazer a fisiopélvica, comecei a fazer acupuntura, enfim. E aí foi nesse período que eu descobri que eu ia ter um pouquinho mais de dificuldade pra engravidar, que não Então ia foi ser... 1 ano ali. Foi, Depois. 1 ano depois que veio esse resultado da endometriose, que eu falei, bom, acho que vou ter que olhar com um pouquinho mais de cuidado agora. Aí eu comecei alguns tratamentos, né? Fiz indução, fiz 3 meses de indução no começo do ano passado, não deram certo. Aí eu decidi, junto com o meu médico, como o ano passado eu ia fazer ainda 34 anos, a gente decidiu que era melhor operar, tentar 6 meses ali natural, né, pra ver se eu engravidava natural, pra depois partir pra fertilização, que daí era o último recurso, enfim. Que mais? Não, é muito processo, né? Aí, enfim, foi quando eu fiz a cirurgia e daí eu engravidei. Daí depois deu certo. Deu certo. E Dani, quanto tempo ali é normal as pessoas tentarem sem... Igual ela foi 1 ano ali. Mas existe uma data?
Existe uma data aqui que a gente recomenda. Para mulheres com menos de 35 anos, a gente considera até 12 meses de tentativas normal. Então, 1 ano. Mulheres a partir de 35 anos, esse prazo a gente encurta para só 6 meses. Então, mulheres com mais de 35 anos, se elas tentarem engravidar por um período de 6 meses e a gestação não chegar, a gente já orienta a começar a fazer alguma investigação. Não significa que ela vai ter algum problema, alguma dificuldade, mas a gente não deixa esse prazo se estender tanto mais pela questão da fertilidade que cai um pouco mais drasticamente, então é mais no quesito da gente ter mais tempo de correr atrás se precisar fazer algum tipo de intervenção. E o que normalmente vocês investigam ali, né? Igual a Carol falou, no caso dela foi endometriose. Normalmente vocês vão por esse caminho ou pede tudo de exame ali? Sim, acho que vai um pouquinho de cada profissional, então quando são mulheres um pouco mais velhas, a gente já pede tudo. Mulheres mais jovens, a gente também vai um pouco pela história clínica, se ela tem alguma história característica pra gente pensar em alguma coisa. Por exemplo, um exemplo, uma paciente que teve uma história que ela teve uma apendicite e essa apendicite foi complicada e ela teve que passar por uma cirurgia. Então, uma cirurgia contaminada, isso pode trazer aderências. Então, a gente já vai pensando, às vezes, numa questão tubária e pede a esterossalpingografia. Mulheres que já têm uma história mais característica de dor na menstruação, dor na relação sexual, a gente já vai pensando em endometriose. Mulheres que têm ciclos irregulares, a gente vai para a parte hormonal, ovário policístico, que é o SOP, né? Eu acabo pedindo já todos os exames, né? Eu acho que vai um pouquinho também de cada profissional. Eu acho que quando a paciente já chega com um quadro de um longo tempo tentando engravidar, a gente já pede tudo, tá? Tem profissionais que acabam pedindo, às vezes por etapas, vamos fazer primeiro essa primeira bateria inicial, conforme o resultado a gente pede os outros. Mas o que a gente investiga, então, resumindo? A gente pede o mapeamento de endometriose, que é um exame de imagem, ele é um ultrassom, mas não é um ultrassom só transvaginal, ele é um ultrassom um pouquinho mais completo. Às vezes a gente pede associado a isso uma ressonância magnética de pelve, mas o mapeamento costuma ser um bom exame. Então, isso é para a parte de endometriose. Para a parte das trompas, para a gente ver se essas trompas estão funcionantes ou não, a gente pede esse exame chamado esterossalpingografia, que é um exame de imagem radiológico com contraste, tá? Dói! Que é um exame dolorido que pode ser feito com sedação ou não, mas a função desse exame é para ver se as trompas estão pérvias, né? E também para ver se elas são móveis ou não, porque isso também é um desafio do transporte da captação do óvulo, tá? A gente pede um exame de imagem que aí no mapeamento já estaria dentro também, para a gente ver se tem alguma malformação do útero, por exemplo, um útero bicorno, às vezes uma alteração ali patológica, um bioma, um pólipo. Então, às vezes um pólipo endometrial pode ser uma causa de infertilidade ou até de abortamento, tá? Então, a gente avalia a anatomia desse útero e a parte de check-up laboratorial. Então, a gente faz toda essa parte de avaliação hormonal para ver se tem alguma disfunção, né? Por exemplo, um problema da tireoide pode ser uma causa de infertilidade, tá? A parte da síndrome do ovário policístico, então uma resistência à insulina, isso também pode ser causa de uma dificuldade para engravidar. A parte nutricional, então mulheres que às vezes têm uma carência de vitamina importante. Claro que tem que ser coisas muito graves para realmente causar uma infertilidade. Mas o que a gente tem que pensar? Que às vezes pequenas coisas se juntando acabam sendo um facilitador ali para uma demora maior para engravidar, tá? Então, a gente pede essa parte laboratorial e a gente também faz o controle de ovulação. Então, a gente faz avaliação através de uma ecografia seriada, você deve ter feito, né? Não, essa eu não cheguei a fazer. Não chegou a fazer, mas a gente pode fazer também para a gente ver se existe realmente uma ovulação acontecendo ou não, tá? E, além disso, também é pedido exames de reserva ovariana, que um deles é hormônio antimileriano, e a contagem de folículos antrais, que é um exame também ultrassonográfico, tá? Isso é a parte feminina. E lembrando sempre que a gente também tem que investigar o parceiro. Então, lembrando que a infertilidade, ela não é da mulher, ela é do casal. Então, o homem é muito mais fácil a investigação, porque a gente inicia com um exame só, que é o espermograma. E aí, se esse exame tem alguma alteração, que às vezes desdobra para algum outro tipo de exame a mais, tá? E normalmente pede junto já? Pede junto já. Legal. Eu achei que tinha um pouco essa diferença. Você teve uma cirurgia de apêndice bem diferente, né? Eu tive, foi uma das causas também que na época a médica pediu a esterossalpingografia. Que com 15 anos eu tive eu precisei operar apêndice, mas durante as ultrassons ali pesquisando a apêndice, eu também tinha um cisto muito grande no ovário, daí do direito ali.
Então, foram 2 cirurgias em uma que eu fiz com 15 anos. Eu tirei um cisto também do ovário. Então, já foi o segundo cisto que eu tirei. Ele não tinha rompido no meu ovário, nem nada, mas eu fiz essa cirurgia. E aí, contando isso pra médica, ela falou... Ela cogitou essa questão da aderência nas trompas, por isso eu pedi... Mas o meu exame de trompas veio tranquilo. O líquido passou ali, a questão da mobilidade estava tudo... Na esterossalpingografia estava tudo bem. Uhum. Quando a gente começou a falar, eu e a Carol, sobre isso, que a Carol, ela é irmã de uma das minhas melhores amigas de infância, né? E aí a irmã dela comentou comigo, ela tá tentando há um tempo já. Falei, cara, deve ter aderência, porque eu lembro que a Carol já fez altas cirurgias aí nesse abdômen. Vamos tentar com a físio, né? A gente tenta ali tentar melhorar a vascularização uterina, melhorar a mobilidade ali. Se tiver alguma aderência cicatricial, a gente tenta melhorar, né? E a gente tá tentando entrar um pouquinho também nesse mundo das tentantes, melhorando essa parte de mobilidade. Claro que se for algo muito profundo, só cirúrgico, né? Mas às vezes a gente consegue. Eu lembro que eu falei, Carol, vamos tentar. Bora ver o que dá pra fazer ali, né? E Dani, pensando em tudo que você falou aí, normalmente o que mais vem associado, assim, de diagnóstico mesmo? Eu acho que vai um pouquinho da prática de cada um, porque eu acho que cada médico às vezes acaba atraindo um público um pouquinho diferente. Isso. Pra mim, elas já chegam grávidas. Isso é bom. Eu acho que o que hoje tá mais prevalente, eu acho que em termos percentuais seria a baixa reserva ovariana, que são mulheres mais velhas que decidem engravidar, ou às vezes até não tão velhas, mas que têm uma reserva mais baixa, e endometriose. Acho que esses seriam os principais. Essa reserva, agora uma pergunta minha própria, eu fiz um antimileriânico esses dias. Existe um valor, assim, que talvez você fale já, tipo, olha, isso diminuiu drasticamente, existe um valor, alguma coisa? Existe uma tabela que a gente usa conforme a idade de cada paciente, tá? Mas lembrando que a reserva ovariana, ela não te diz se você vai engravidar ou não. Ela fala de como está a tua reserva, teu estoque em termos de número. Mas ele também não tem como quantificar a qualidade dos teus óvulos. Então, o que significa isso? Você pode ter uma reserva baixa, mas a qualidade ser boa, ou você pode ter uma reserva um pouco mais alta, mas a qualidade às vezes ser ruim. Então, isso não necessariamente é um parâmetro para a gente dizer se a mulher vai conseguir engravidar ou não. Mas ele acaba sendo um norte. Às vezes tem mulheres que chegam e falam assim, olha, eu estou com 35 anos, 34 anos, eu quero ser mãe, mas eu não quero ser mãe agora. Então, eu queria saber como que tá a minha reserva para eu poder pensar se é uma coisa que eu tenho que me preocupar mais agora ou não. Acho que nesse sentido esse exame é válido, tá? Ele é mais usado no sentido de resposta a estímulos ovarianos, que nem uma indução. Então, nisso sim, valores muito baixos, eles têm uma resposta pior. Mas já tive pacientes com antimileriano muito baixo, que engravidaram na primeira. E outras com um valor que a gente considera um valor normal, que não estão conseguindo engravidar. Mas na prática existe uma tabela conforme a idade, né? O número vai baixando, mas normalmente valores acima de 2 são considerados valores bons. Ah, legal. E agora, pensando um pouco mais ali, Carol, nessa parte tentante ali mesmo, o que você mais ouvia das pessoas de fora? Assim, de pressão, como... Que a gente sabe algumas frases assim, tipo, a hora que você relaxar, vem. Essa daí essa é a foi a clássica. primeira que eu pensei. Todo mundo me falava isso. Eu acho que foi a principal, Tati. Assim, como eu já estava casada há algum tempo, né? Com 34 anos, então todo mundo da família, todo mundo não, mas assim, algumas pessoas mais pontuais, enfim, perguntavam, faziam brincadeiras, então já tive momentos muito ruins em relação a isso, né? E no meio disso tudo, a minha irmã também engravidou, 1 ano eu tava tentando, toda aquela, né, aquele drama, e a minha irmã engravidou, claro, fiquei muito feliz por ela, mas é difícil, né? Porque a gente, poxa, e eu? E minha irmã engravidou do 3º. Tem um detalhe. Quando ela não queria engravidar. Então, e a gente ali tentando mês a mês, né? Então, sim, essa de, relaxa que vai. Eu acho que foi quando você deixar de ser tão ansiosa, vai. E aí a gente acabava colocando a culpa diretamente em mim. Eu me sentia pior ainda, né? Com esse tipo de comentário, enfim. E foi também um dos motivos que eu procurei tantas formas de ajuda ali, porque realmente é um processo difícil, é um processo dolorido, ele é solitário. E eu me sentia solitária com o meu próprio marido. Porque, assim, a gente... tudo acontece no corpo da mulher. Então, eu que passava o dia sentindo
eu acho que eu tô ovulando. Tá... Porque eu tinha dores, né, assim, de ovulação. Aí, chegando perto da menstruação, era eu que passava o dia inteiro pensando, será que essa cólica é cólica mesmo? Então, era no nosso corpo, é impossível, né? E o Afonso, coitado, ele chegava, e aí? Quando começa o período fértil, né? Ele tava preocupado com isso. Era a única coisa que ele se preocupava. Então, é muito solitário. E aí, eu vi esse tipo de comentário, essa pressão, a gente saber receber isso foi um processo. Mas esse, quando relaxar acontece, é o clássico. É o pior. E o que você acha, Dani, que atrapalha mais elas ali nesse processo? Além dessa culpa, dessa cobrança ali, tem alguma coisa ali a mais que você acha que dificulta para elas? Tem, eu acho essa questão da ansiedade. Porque, por mais que a gente esteja falando de coisas, de sensações, de sentimentos, na verdade, por trás disso existem hormônios, né? Uhum. E um deles é o cortisol. E o cortisol é o hormônio do estresse, né? Então, a gente não tem como quantificar o quanto que esses hormônios de estresse podem interferir no nosso controle ovulatório. Então, sim, um cortisol, ele pode, às vezes, atrasar uma ovulação, ele pode inibir o eixo. Claro, tem que ser coisas um pouco mais importantes, mas sim, pode. Então, eu acho que o que atrapalha muito é a ansiedade. Uhum. O que atrapalha um pouco é a questão da comparação. Uhum. Que é você pensar, nossa, mas eu fiz tudo certinho, eu me planejei, eu tenho uma vida saudável, eu fiz todos os exames, fiz todo o checklist, né? Que a gente fala pra vocês. Exames, qualidade do sono, alimentação, vitaminas... né? Eu tava com tudo gabaritado ali. E aí, descia a menstruação no final do mês. E daí a pessoa que tem uma vida toda desregrada, que nem tava querendo engravidar, que tava usando anticoncepcional, consegue engravidar sem querer, né? Uhum. Eu acho que tem essa questão da comparação. E um outro também, que tá dentro dessa parte de sentimentos, é a sensação do controle. Que é a questão, eu vou me planejar e eu vou decidir o momento certo da minha vida. Então, agora é o momento certo que eu vou ter filhos. E tem pacientes que chegam no consultório falando, olha, não, mas me planejei porque eu quero que o bebê nasça em novembro do ano que vem, cara. Bem planejado. Eu quero que seja sagitariano. Isso. Quer escolher o signo. A gente acha que quer que a gente pode escolher o signo. E aí eu acho que quando a pessoa começa a entender que uma das primeiras lições da maternidade que já começa nesse período é que você não controla nada, isso às vezes dá uma mexida ali no emocional, sabe? Uhum. E pra você ali, Carol, como que foi lidar com essa falta de controle, como que você se visualizava? Igual você falou, eu sentia tudo o que estava passando ali no meu corpo, mas você se sentia que estava fazendo alguma coisa errada, que era você, tipo, uma culpa ali? Com certeza, com certeza. Tudo que, às vezes, sei lá, todo mundo falava, né? É um estilo de vida saudável, então você fica uma semana sem ir na academia e pronto. Já foi uma semana que eu não fui na academia. Comer errado, ter alguns hábitos que não talvez tão certos ali. Com certeza, Tati, eu acho que foi por isso que eu busquei a terapia. Uhum. Foi uma coisa que me ajudou bastante a me tranquilizar, a me deixar muito menos ansiosa. Mas eu fiz terapia 1 ano antes de engravidar, né? Comecei praticamente 1 ano antes do positivo. Então, quando eu engravidei, eu já estava aceitando muito melhor o processo. Claro, o dia da menstruação é sempre um dia difícil, mas era muito mais tranquilo de enfrentar esse dia. Mas com certeza, a culpa de não conseguir engravidar, de o que tem de errado comigo, todo mundo à sua volta grávida e você não. Uhum. Então, eu acho que teve bastante disso sim, né? Essa culpa, assim, trazer responsabilidade. A gente pega a responsabilidade, porque, né, a gente fica grávida, enfim. Então, sim, eu puxei bastante essa responsabilidade pra mim e foi difícil, foi pesado. Uhum. E além da terapia ali, o que mais que tinha dentro dessa tua equipe? Você falou que você fez 1000 coisas ali. Você principalmente, que toda semana eu tava lá batendo ponto, né? Fiz a fisiopélvica, eu fazia acupuntura, a psicoterapia, fazia yoga, fazia atividade física e nutricionista também. Procurei nutricionista. Na verdade, assim, a nutricionista, depois que eu descobri a endometriose, eu meio que tava por conta, assim, porque é uma doença inflamatória, né? Então, eu vi que tinha que fazer uma dieta anti-inflamatória. Só que foi realmente quando eu comecei
quando eu fiz a cirurgia de endometriose, que daí uma semana depois eu fui lá na Nutri lá da clínica. Verdade. Uma semana não, acho que uns 15 dias depois. Que você já tava grávida. Não, foi depois. Na verdade, foi a Mari que me colocou a pulga atrás da orelha pra fazer o teste. Foi um mês depois que eu fiz a cirurgia que eu fui lá na nutricionista e aí eu passei 1 hora falando com ela tudo sobre cardápio anti-inflamatório. Aí na hora de pesar, eu falei, olha, dá um desconto que eu tô pra menstruar, né? Tô meio inchada, enfim, aquelas brincadeiras. Ela, você não fez teste? Você tá atrasada? Eu falei, não, acho que eu tô uns 2 dias atrasada, mas eu não fiz teste não, acabei de operar, né? Dela, eu não tava sentindo nada do meu filho. Eu tava grávida de 8 semanas do meu filho. Daí eu fiquei, nossa, né? Enfim, cheguei em casa, fiz o teste. Aí foi pela primeira vez que deu o segundo risquinho ali. Foi por causa da Nutri. Aí eu mandei mensagem pra ela também. Falei, olha, muda aí, porque não é mais um cardápio pra endometriose. É um cardápio pra agora gestante. Mas eu fiz tudo isso. Eu fazia atividade física, terapia, fisiopélvica, acupuntura... Tudo que dava. Tudo que me falavam que dava, eu tava fazendo. Só assim, nada muito alternativo, sabe? Algumas coisas assim, alternativas. Esse monte de conselho que daí a gente recebe, né? Toma chá disso, toma chá daquilo e tal. Enfim, isso não muito não. Mas todas essas ajudas profissionais eu busquei, sim. E tem mais alguém ali, Dani, que entra de profissional? Ou é... eu acho que a Carol já tá bem... Ela já gabaritou. Tem mais alguma coisa? Não, era isso aí mesmo. Mas eu ia reforçar, acho que a importância da nutrição na fertilidade também, né? Cada vez mais dentro de contextos, até a parte da acupuntura também. Então, tem evidência científica que pode ajudar nessa parte da fertilidade, até mulheres que vão para tratamento de reprodução assistida, normalmente são acompanhadas por acupuntura e por nutris também. Tem um protocolo ali da acupuntura, tem um protocolo de acupuntura bem legal, assim. Então, essa parte Claro, acaba sendo uma dieta normalmente mais anti-inflamatória como um todo, mas eu acredito muito nesse impacto positivo da mudança. Legal. Porque a nossa geração se alimenta muito mal como um todo, né? Sim. Quando eu engravidei, eu fiz a cirurgia... assim, eu lembro até os dias. A minha última menstruação, dia 13 de julho. Eu operei no dia 17 de julho. E aí, no final do mês, uma semana depois eu fui no médico e ele falou, tá liberada, vida normal. Aí veio o período fértil, a gente, bom, vamos ver ali e tal, sem nenhuma expectativa, né? E aí, quando eu voltei, depois que eu descobri a gestação, dia 15 de agosto, menos de um mês depois da cirurgia, né? Então, na verdade, considerando que a minha última menstruação foi dia 13 de julho, no dia 17 eu já estava grávida na contagem ali, né? E aí eu voltei no médico pra começar o pré-natal. Falei, doutor, que doideira é essa? Que eu tô aqui menos de um mês depois da cirurgia e tal. Aí ele falou assim, olha, eu não vou pegar toda o mérito pra mim, porque você é uma das pessoas que eu acho que mais estava se preparando, né? A acupuntura, a físio, tudo que você fez. Então, acho que não vou colocar tudo na conta da cirurgia. Tem todos esses outros fatores aí que você buscou, que com certeza ajudaram ao Eu brinquei positivo. com ela e falei, por que você tava transando 15 dias depois da tua cirurgia dela? Período fértil. A minha mãe, eu mostrei o positivo por telefone, né? Porque eu moro em Curitiba, todo mundo em Londrina, daí eu mostrei a dela, de quem que é? Você acabou de operar, todo mundo ficou nessa. Todo mundo falou isso. Eu falei, pois é, gente, mas eu tava liberada, foi ali, né? Tranquilinho, mas foi. E Dani, pensando ali assim, o que você pensa, o que você gostaria? Eu vi que você fez um post esses dias falando tudo que pode ser feito antes da gente começar a tentar. O que você acha que seria legal que todas as mulheres soubessem antes de começar, para se preparar ali? Para se preparar. Eu acho que o principal fator que eu pensaria assim, se tá nos teus planos ser mãe, se você realmente tem esse desejo e você tá num relacionamento estável, então já tem um parceiro ou uma parceira para planejar esse desejo, né, de ter os filhos, não postergue isso para um tempo muito distante. Porque o que a gente acaba vendo hoje em dia é que as mulheres estão cada vez tentando ter filhos mais tarde, deixando o sonho da maternidade para um quinto plano. Claro que a gente precisa ter condições mínimas aí, né, de carreira, de remuneração financeira, alguns planejamentos, mas eu acabo vendo que elas acabam jogando esse sonho muito para frente. E muitas vezes, quando elas decidem correr atrás, acaba sendo tarde demais, ou às vezes elas têm muita dificuldade porque ninguém conta também o quão árduo é o caminho do tratamento para engravidar quando você não consegue, né? Então ela
ela conseguiu engravidar na primeira etapa mais, digamos, intervencionista, que foi uma cirurgia, né? Mas tem mulheres que, às vezes, eu pego mulheres que tentaram engravidar por 7 a 8 anos, que fizeram 7 FIVs até dar certo. Porque eu vejo muitas pessoas pensando, não, mas se eu não conseguir engravidar, então eu vou fazer um tratamento. Não, mas aí eu vou fazer uma fertilização e vai dar certo, e não é bem assim, né? Então, se tá nos planos, não esperar o tempo certo, porque o tempo perfeito não vai existir. Ai, sim. Né? Se você não tem certeza, ou você não sabe, ou você tem certeza que você vai ter que jogar esses planos mais pra frente, até às vezes você sendo uma mulher solteira, cogitar a possibilidade do congelamento de óvulos. Os óvulos, eles são teus. Eles não são uma garantia, mas eles são um investimento. Pode ser que você não precise usar eles, então você pode descartar eles, né? Não tem nenhum dilema moral em relação a isso, né? Porque são só óvulos. Então, pelo menos é uma reserva que você tem ali, caso você deseje planejar isso para o futuro ou tenha alguma dificuldade. Outra coisa que eu pensaria, assim, a gente não pode pensar em ajustar hábitos de vida só quando você realmente quer tentar engravidar. Então, todas essas mudanças de hábitos, né, elas precisam de mais tempo para ter um resultado na nossa saúde. Então, essa parte do controle do sono, da atividade física, da boa alimentação, a gente deveria ter isso como uma rotina de vida, né? E não só para um período específico da nossa vida, né? Porque é muito interessante, eu também pensava assim, o dia que eu peguei meu primeiro positivo, eu já comecei a cuidar mais da minha alimentação. Aí depois que minha primeira filha nasceu, quando eu vi, no puerpério, eu já tinha desandado na alimentação. E eu comecei a pensar, mas por que eu só tô me cuidando? Por que eu só me cuidei por causa de uma terceira pessoa que era o meu bebê? Por que eu não posso entender que eu preciso cuidar de mim sempre, né? Então, eu acho que isso também... essa parte, então, o que a gente pensa, né? Pensando em preparo. Para mulheres que não têm nenhum problema de saúde, são saudáveis, a gente orienta que esse período deveria ser de 3 a 6 meses antes de um planejamento de gestação, tá? Mulheres que têm alguma condição prévia, por exemplo, elas têm uma doença crônica, por exemplo, são hipertensas, diabéticas, têm algum problema, por exemplo, de tireoide, tô falando os mais comuns, né? Mulheres que estão acima do peso, que é uma coisa muito comum hoje em dia e que precisam ou gostariam de perder peso. Essas mulheres vão precisar de mais tempo, então, no mínimo 6 meses, às vezes 6 meses a 1 ano, tá? Porque que eu vejo muito, assim, a gente planeja tanta coisa na nossa vida, e daí o planejamento de uma gestação, que é uma coisa tão especial, muitas mulheres realmente não planejam. Elas planejam financeiramente, elas planejam de um planejamento de vida, mas elas não planejam o corpo delas, assim. Então, eu pego muitas mulheres que engravidam sem estar preparadas para isso. E aí a gente acaba tendo vários problemas e desafios que a gente brinca que a gente está enxugando gelo, que a gente não consegue daí contornar durante a gestação, né? E são problemas que trazem risco para a própria saúde da mulher, são problemas que trazem risco para o bebê, né? E que são coisas que, se a gente tivesse olhado antes, a gente conseguiria ter evitado, sabe? E lá com você, esse tempozinho ali, que daí já começa essa investigação. Já começa a Com investigação. Claro, a gente acaba não pedindo todos esses exames de fertilidade, tá? Numa consulta pré-concepcional. A gente faz exames gerais, né? A gente não acaba pedindo todos os exames de fertilidade, porque aí a questão não é nem sobre ter dificuldade para engravidar, estar bem para poder engravidar. Legal. Não sei se você acompanha tanto elas nesse processo ali de tentante, mas você observa que elas chegam num momento de exaustão? Assim, eu não sei mais o que fazer, ou já tentei a cultura, já tô tomando até o chá que a avó mandou lá. O que eu geralmente faço, assim, eu normalmente, quando eu libero elas, eu peço para elas voltarem comigo em 6 meses. E daí a gente faz um feedback de como estão os ciclos, se ela tá percebendo o período fértil, como é que tá essa frequência, eu tento entender se tem alguma coisa que eu possa ajustar. Aí, se passa de 1 ano, eu normalmente já encaminho para um especialista em reprodução. Então, eu acabo não pegando elas muito nessa fase da exaustão, porque nessa fase elas já estão... eu já encaminho. Quem é especialista, o né? especialista. E aí, depois elas voltam com você na parte boa. Elas voltam só na parte boa. Positivo. Sim. E, Carol, você chegou nesse ponto de exaustão, assim? Eu acho que sim, Tati. No final do primeiro ano ali de tentante, eu acho que eu tava nesse ponto, sim. Foi uma fase também muito difícil no casamento. Acho que foi a pior fase do casamento, assim, que a gente teve. A gente tá junto há 10 anos, casados há uns 4, morando junto, né? Há uns 4 para 5.
E foi um período muito difícil por causa disso, porque eu sentia toda aquela ansiedade, toda aquela pressão, e vivendo em função disso, e só falava disso, e o Afonso tranquilão. Teve um dia que eu falei, mas você não fica ansioso? Ele, não, acho que eu não tô ansioso, não fiquei nenhum dia ansioso. Aí ele virou, daí ele falou pra mim, a gente tava deitado assim, já preparado pra dormir. Ele, não, eu não fiquei ansioso nem por um segundo. Daí eu virei e falei, tá bom, peraí que eu vou precisar absorver essa informação. Virei de lado, falei, não, vou conversar na terapia, graças a Deus tá chegando na terapia, porque a gente era muito diferente nisso, muito. E aí eu aprendi a lidar com esse jeito dele também, mas antes de aprender a lidar com toda essa tranquilidade dele, a gente chegou numa fase muito difícil, de que a gente não tava mais se entendendo. Falava A, ele entendia B, ele falava C, eu entendia D. Então, sim, a gente teve esse período bem difícil, assim, e graças a Deus a gente soube dialogar, soube se entender, levar pra terapia, conversar bastante. Acho que o diálogo nessa fase foi o que salvou, assim, a gente, o apoio um do outro, mas teve uma fase que foi mais difícil. Eu acho que o relacionamento dá uma balançada muda das bastante. tentantes ali, né? E é o pilar principal ali, a gente precisa desse suporte, né? Você recebe muita queixa lá delas também, Dani, assim, de não estar no mesmo momento, ou ele não entende o que eu tô passando. Isso acontece bastante, mas uma coisa que é interessante também, que às vezes a ansiedade, ela atrapalha um pouco a performance sexual do parceiro. Então, essa coisa que tem que ser numa data específica e tem que ser hoje, e hoje é o dia. Tem vários casais que relatam que às vezes o homem até tem dificuldade de conseguir a ereção e tal, isso por causa dessa pressão em cima dele, que ele tem que performar aquele dia, sabe? Então, eu vejo um pouquinho esse oposto também, que para alguns casais acaba sendo o efeito oposto, às vezes até o parceiro fica mais ansioso por causa dessa pressão de data, sabe? E como não deixar esse momento não ser hoje tem, mas não hoje tem caloroso, é tipo, tô ovulando. Como que faz? Olha, no começo é bem divertido, né? Porque tá ali, a gente, né, dia sim, dia não, falaram, tá dia sim, dia não, todo dia, enfim. No começo é bacana, mas depois de um tempo, ainda mais nessa fase que a gente tava mais, assim, brigando, mais se estranhando, era mais difícil. E aí, era assim, tinha que acontecer, mas eu acho que a gente... E eu sou muito feliz nisso, por ter um parceiro tão compreensivo nisso, tão carinhoso. Porque nunca foi, assim, forçado, nunca aconteceu nada assim. A gente sempre se entendeu e namorou, né? Teve relação de uma forma prazerosa, mesmo com toda essa pressão em volta. Aquele momento era um momento nosso e a gente conseguia se entender, mesmo com todas essas dificuldades fora. Então, é difícil, assim, essa coisa de ter que fazer realmente, ela complica um pouco a situação, mas da minha parte, pelo menos, sempre foi tranquilo nessa questão. Legal. Eu não tinha parado pra pensar nessa pressão com relação a eles, faz sentido, né? Porque às vezes ele não tá na vibe, nem você. Hoje eu tô cansada. Que pra gente é mais fácil não estar na vibe, né? A gente consegue passar. Eu não tinha parado pra pensar nisso. E outra coisa que eu percebo também, você deve concordar comigo, Tati, que as mulheres, elas não se conhecem mais, né? Não. Então, isso é nítido em todas as consultas. Eu pergunto, que dia foi tua última menstruação? Elas têm que olhar no calendário, no aplicativo. Então, o que eu vejo também? Alguns casais demoram um pouco mais para engravidar, porque eles jogam só a questão da ovulação para um calendário, um aplicativo. E as mulheres não se percebem mais, a maioria delas, eu vejo. Então, não, mas pelo aplicativo, eu não tô fértil essa semana, mas de repente ela tá sentindo alguma coisa diferente. E aí ela perde a oportunidade de ter relação. Reconhece. Sim, não reconhece. Eu comecei com essa coisa de aplicativo. E aí é outra coisa pra trazer mais ansiedade. Aquele negócio também de você... marcar os coraçõezinhos, né? Mas também tem uma tirinha que fala se você tá ovulando ou não, tal. Nossa, aquilo lá eu descartei completamente. Depois que eu comecei a terapia, inclusive, que eu aprendi a falar, não, calma, eu tenho que entender o momento que eu tô, o que eu tô sentindo.
E aí eu passei a olhar muito mais pro meu corpo e descartei essa questão de aplicativo justamente por causa disso. Porque era mais uma coisa pra me trazer ansiedade. Porque daí eu ficava ali, que dia que é o dia fértil? Que dia que não sei o quê? Será que eu faço xixi no negocinho pra ver e tal? O que é esse negocinho aí, Dani, do xixi? Então, é uma fita que mede o LH. Então, da mesma forma que ele faz, a gente faz o teste de gravidez, ela é uma fita que na urina a gente detecta um pico de hormônio chamado LH, que é um hormônio que faz um pico antes da ovulação. Então, geralmente, quando essa fita dá positivo, tá? A mulher vai ovular entre 12 a 36 horas. Mas ele não tem que ser usado como um único norte, porque ele pode errar também, tá? Então, mulheres que têm SOP, por exemplo, podem fazer vários picos. Mas a ideia, eu acho que da fitinha é quando a mulher tem um ciclo muito irregular, por exemplo, ou ela quer realmente tentar entender se o que ela tá sentindo, ou se o aplicativo, se isso tudo tá... Ah, legal. Tá de acordo. Tá de acordo, eu acho que vale... de vez em quando usar ela, mas para tirar uma prova real, exatamente. Mas ela não pode ser usada como um único parâmetro, porque ela pode errar também. Nossa, eu tinha esquecido. Eu usei alguns meses. Eu acho que eu usei uns 2, 3 meses, mas depois eu percebi que era mais uma... Que daí poxa, deu positivo ali, aí no final do mês veio a menstruação. Então, realmente, pra mim, não ajudou. Foi uma coisa que eu descartei, assim, depois de um tempo. É muito aleatória essa questão do ciclo. Cada mulher tem um ciclo, cada ciclo é um ciclo. E o estresse, a gente sabe que muda o ciclo, né? Então, não dá pra gente confiar muito nesses aplicativos. Porque você coloca o teu dado lá e ele faz o cálculo pra você? Aí você coloca o dia da menstruação. Isso, ele faz uma média. Então, ele acaba fazendo uma média dos últimos meses. Só que se num mês você teve alguma ovulação mais precoce ou mais tardia, ali já errou. Então, naquele mês, se você só se basear nisso. E o que a gente fala? Por mais que depois de um certo tempo seja maçante essa frequência sexual um pouco mais alta, na prática, independente de você entender nada do teu ciclo ou ficar acompanhando, se você tiver relação 2, 3 vezes por semana ou em dias alternados, você vai conseguir engravidar. Não importa se você sabe quando foi teu período fértil ou não. E como que funciona esse processo? Eu sei que tem os 2 dias pra lá, 2 pra cá. A relação, ela não precisa ser exatamente no teu melhor dia fértil. Não precisa. Então, quando a gente fala sobre período fértil, geralmente a gente faz um cálculo mais ou menos da média. Então, depende um pouquinho muito do ciclo de cada mulher. E daí a gente joga 3 dias pra mais e 3 dias pra menos. Então, seria uma janela de em torno de 7 dias. E aí, nesse período, a gente recomenda que ela tenha pelo menos relação dia sim ou dia não. Eles podem ter todos os dias se quiser, mas ter mais de uma relação também por dia, que eu brinco, também não vai aumentar as chances de gravidez, tá? O horário não importa. O horário não importa. A gente, só pra contar minha experiência, a gente pegava... o aplicativo ou, enfim, a contagem a partir da última menstruação dava que, sei lá, sábado vai ser o dia mais fértil, né? Teoricamente. Sábado antes a gente começava e parava só um sábado depois. Essa era a nossa meio conta. mês. Isso, então era meio mês. Transava A janela meio mês. Exatamente. Era maior. Por isso que eu falei que o Afonso ficava, quando começa? Quando que começa? Entendi, porque a conta já começava uma semana antes. E Dani, quando que é ali o ponto que separa, né? Por exemplo, a Carol quase chegou na parte de quase uma infertilidade, né? Quando que é separado? Você tá tentando e a partir de agora a gente já te coloca como infértil, a FIV é uma opção. Então, essa avaliação, assim, de quando a FIV é uma opção, ela é bem complexa, assim, pra gente conversar, porque é uma avaliação bem individual, assim. A primeira coisa, então, teoricamente, se a mulher já tá tentando engravidar há 1 ano e ela não consegue, ela já se enquadra numa infertilidade. Não necessariamente ela vai precisar de uma ajuda, mas a gente já considera isso como uma infertilidade. Para que lado que a gente vai, isso depende muito se é uma infertilidade primária, ou seja, uma mulher que nunca conseguiu engravidar. Se é uma infertilidade secundária, por exemplo, ela já teve filhos, isso acontece também, e ela não conseguiu mais engravidar. E qual que é a causa identificada da infertilidade? Então, por exemplo, se a parte da infertilidade tem a ver com a anovulação, aí a gente pode pensar em indução de ovulação, e essa é uma das melhores causas, porque é a que mais dá certo pra gente conseguir ajudar as mulheres a engravidar, que são as induções de ovulação, né? Quando a parte da endometriose, daí é muito complexa essa avaliação, porque depende muito de cada caso, né? Então, tem mulheres que... Da gravidade, da endometriose, o tempo que ela tá tentando engravidar, então... Muitos cirurgiões, inclusive, que às vezes até eu imagino que eles indicariam uma cirurgia, eles preferem primeiro que elas tentem engravidar por um tempo, espontaneamente, às vezes elas vão direto para cirurgia,
Tem mulheres que precisam de um tratamento hormonal antes, tá? Então, isso é bem variado, assim. Se o problema, às vezes, é uma obstrução tubária, daí não tem muito pra onde fugir, né? Então, às vezes, tem a opção da cirurgia pra tentar fazer uma desobstrução, mas essa cirurgia não é uma cirurgia que tem muita resposta. Aí, essas mulheres, às vezes, vão direto pra FIV. E o que a gente conversa muito também, eu acho que vai muito de o quanto que o casal está com pressa e o quanto o casal está disposto a caminhar esse caminho nos tratamentos para engravidar, porque eu atendo casais muito diversos, assim. Então, tem casais que já chegam e falam assim, olha, a fertilização não é uma opção pra gente. Que é um custo muito Que é um alto, custo, né? ou por uma questão até filosófica. Eu ia também, né? destacar isso, porque... Ou por uma questão financeira. Tem casais que eles querem tentar a escalada tradicional. Então, vamos primeiro fazer a indução de ovulação, vamos por passo a passo do que seria o recomendado para cada tratamento. E tem esses casais que já estão com um pouquinho mais de pressa, digamos assim, ou que já são mais resolutivos. Não, então vamos direto para FIV, que é o que tem melhor resultado. Eu acho que vai muito também de qual que é o plano desse casal em relação à pressa, ou quanto que eles estão dispostos a intervir, investir nesse planejamento da gestação. E eu atendo muitos casais que às vezes chegam e falam, olha, a gente vai investigar, mas a gente vai fazer coisas que sejam naturais. Se precisar fazer algo além disso, a gente vai optar por não fazer. Quando você recebeu essa possibilidade ali, né, Carol? Eu lembro que vocês estavam se planejando. Como que foi a conversa entre vocês ali sobre a FIV? Teve algum impasse, igual a Dani falou ali? Eu acho que essa questão financeira foi uma coisa que a gente pensou, né? A gente tem que se planejar realmente financeiramente para isso, porque não é barato. Mas era uma coisa também que eu conversava na terapia, porque isso de... tem algumas das questões, poxa, eu não tô engravidando natural, aí eu vou lá e vou fazer, né? Aquela coisa de, tô brincando de Deus. Depois eu vou ter um embrião congelado. E se eu não for engravidar novamente? E daí tem a questão de descarte, de doação desse embrião. Então, são questões que nenhuma mulher pensa antes de chegar nesse ponto. E aí, era uma coisa também que eu tava me preparando, assim, a gente falou, pode ser que depois da cirurgia, se você tentar por 6 meses não der certo, você vai pra FIV. Deu, calma, eu também vou usar esse tempinho aí pra pensar se eu quero ir pra FIV, se essa é uma opção viável pra mim. Eu acho que, no final das contas, eu faria. A nossa ideia era, assim, chegar a fazer a FIV. Eu procurei um médico especialista em fertilidade. O próprio obstetra, ginecologista que eu tava, também fazia, mas eu procurei uma segunda opinião. E eu acho que a gente chegaria nesse ponto da FIV, sim. Mas tinham questões pensado. ali. Foi bem pensado. Tinham questões ali que não sei se até hoje estão bem resolvidas, assim, pra mim. Ainda bem que a gente não precisa chegar não precisamos, graças a Deus. E uma coisa interessante é que a maior chance de gravidez pós uma cirurgia de endometriose são os primeiros 6 meses. E a história mais comum que a gente escuta é a história dela, assim. Que legal. Fez a cirurgia e já engravidou. Você nem sabia dessa informação? Não, eu não sabia. E olha já... Eu tava pronta pra, vou passar 6 meses tentando natural. E aí, assim, foi no primeiro ciclo mesmo. Não, foi no primeiro dentro ciclo. Do ciclo. Foi dentro do primeiro ciclo. Do mesmo ciclo da cirurgia. Do mesmo ciclo da cirurgia, legal, não sabia dessa informação. Que legal. E outra coisa, Tati, muitos casais, eles têm uma infertilidade que a gente chama de mista, tá? Então, não é só um problema. Então, às vezes, são vários problemas. Então, o que eu atendo muito? Eu atendo muitos casais pós-FIV. Porque eu recebo muita indicação de colegas. Então, eu faço muito pré-natal de gestação por FIV. Muito. E aí, o que normalmente... O que é o mais comum que eu vejo é a baixa reserva. E aí, às vezes, um fator a mais. Então, a baixa reserva com endometriose e a gente chama de fator masculino. Então, aquele espermograma que... tem um número menor de espermatozoides. Então, são vários fatorzinhos juntos que acabam atrapalhando um pouquinho na fertilidade, sabe? Normalmente não vem sozinho, né? Não vem Sempre sozinho, vem alguma coisa ali. E, Carol, como foi o positivo? Como foi receber esse positivo depois de tanto tempo? Foi acho que o dia mais feliz, assim. É muito... A recompensa chega, né? Aquela sensação de, nossa, graças a Deus aconteceu...
e agora também? Meu Deus, pra quem que eu corro e tal? A Tati foi a primeira pessoa a ficar sabendo. Ela me ligou e o meu celular acabou a bateria Bem no na hora. meio. E eu falei, ela falou isso mesmo? Não, calma, não é possível. Eu tinha feito acho que uma sessão naquele dia. Você tinha ido na Nutri, a gente saiu, conversou um pouquinho. Tá, E daí eu falei, não, mas não faça hoje o teste. Vamos esperar mais uns dias. Aí eu liguei de vídeo e falei, Tati, tá vendo o que eu tô vendo? Tem uma segunda, tava meio fraquinho ali dela. Não, tem sim, vai lá, compra. Era o único que eu tinha em casa. Daí eu fui na farmácia, comprei outro. Fiz, aí apareceu mais ali tudo e foi... é indescritível, assim. Eu acho que... Só quem recebe ali, quem olha para um teste positivo depois de tanto tempo tentando engravidar, que sabe o quão emocionante e foi a realização de um sonho. O positivo foi a realização de um sonho. Então, Uhum. E a Laurinha está ali fora. Está ali fora. A Laurinha, 7 meses já. Uhum. E com certeza ela é o sonho materializado. Uhum. E vocês pensam em ter mais? Sim. Esse começo é difícil, assim, né, de bebê, mas eu acho que sim. O Afonso tem 3 irmãos, eu tenho uma irmã que também é uma super amiga, e eu acho que a Laurinha merece um irmãozinho. Uhum. Mas se eu engravidar naturalmente, eu acho que eu não partiria para outros tratamentos, esse processo que foi, eu não iria, por exemplo, para uma FIV agora. Eu tentaria ter de forma natural, se vier de forma natural, mas outro tratamento não. Eu acho que depois que você já tem um filho, falando como mãe, eu acho que essa pressão para você engravidar de novo, eu acho que você se cobra menos porque o teu sonho você já realizou, né? Você já tem o seu filho. E aí, quando às vezes as mulheres não conseguem ter um próximo, acho que até a cobrança, a culpa é menor, a ansiedade é menor, porque de certa forma aquele desejo interno, né, você já conseguiu realizar. Claro que às vezes a gente, né, tem casais que querem ter mais filhos, mas pelo menos eu acho que é bem diferente para aquela mulher que nunca conseguiu engravidar. É a pressão, né? Essa pressão. E se a primeira vez foi difícil ali, Dani, é regra? Não é uma regra. Inclusive, eu brinco que eu tô com umas 2 ou 3 pacientes. Eu tenho uma, né? Eu não vou contar, né, nome nem nada, mas ela fez 2 FIVs. E ela tá grávida do 3º bebê naturalmente. Olha só. Então, não é uma regra. Mesmo que você tenha uma sentença que você não pode engravidar, eu já vi de tudo acontecer. Então, a natureza, ela tem seus caminhos. E não necessariamente se você demorou do primeiro, você vai demorar do segundo. Então, por exemplo, a Carol, né? A Carol teve diagnóstico de endometriose. Então, ela fez uma cirurgia e ela, imagino que tenha adotado agora um estilo de vida pensando nesse controle dessa doença inflamatória. Então, talvez, numa próxima tentativa, ela engravide muito rápido. Porque ela já vai ter diminuído todo esse processo inflamatório. Então, só o período que ela ficou gestante e lactante, se ela amamenta ainda, essa doença fica, de certa forma, inativa. Então, eu imagino que ela tenha muito mais facilidade para engravidar dessa vez do que da primeira. Isso é muito legal. Eu tenho uma amiga que fez um ciclo de FIV em novembro. Colocou 2 embriões, não deu certo. E aí, ela ia fazer de novo em dezembro. Só que daí vieram as festas de final de ano, a clínica não abriu. E aí, ela foi em janeiro... E ela fez um teste de gravidez antes de fazer a FIV e deu positivo. Já tava grávida. Ela engravidou de forma natural no mês seguinte de uma FIV que deu errado. E agora ela tá grávida do segundo também de forma natural. Tudo natural. Então... Ou se o fator por exemplo, o fator ovulatório, né? Então, a mulher, ela durante a gestação conseguiu engravidar. E aí, a gestação acaba sendo um grande incentivador pra gente mudar os hábitos. Então, nessa primeira gestação, ela perdeu peso, ela mudou os hábitos. Melhorou essa parte metabólica e às vezes ela não tem mais esse diagnóstico. Então, ela perdeu às vezes 10 quilos. Então, toda essa parte metabólica, quando o problema é ovulatório, acaba sendo corrigida. Daí, essas mulheres também acabam tendo mais facilidade para engravidar. Isso é muito bom, né? Porque eu acho que deve ser um medo que passa pela cabeça delas. Não sei se chega na sua pra pensar assim, será que na próxima também? Sim, é uma coisa que eu penso, tanto que já é uma coisa bem decidida dentro de mim, que eu não vou fazer nenhum tipo de tratamento pra um segundo filho. Se vier naturalmente, tudo bem, vai ser bem-vindo. Mas se eu precisar fazer indução de ovulação de novo, fazer uma FIV, alguma coisa assim, ou até uma cirurgia de endometriose, eu acho que eu não faria. Porque eu também acabei de fazer 35 anos, então acho que esse é um fator que conta também. Sim.
Existe um limite ali da idade, Dani? Claro, tem a menopausa ali, mas é muito arriscado em uma idade X? Eu perguntando, eu tô com 33 anos. Não, mas existe porque a gente vê muito... Eu tive, o ano passado, uma leva de mães mais velhas, 43, 44 anos, né? Que eu nunca tinha feito assistência. Eu atendo, o meu perfil de mulheres normalmente são mulheres bem mais velhas. Ah, legal. Então, quando eu atendo 30 menos, a taxa estranho. Como que faz com ela? 35 menos, o que faz com ela? Vocês não tem nada, não tem nenhum problema. Eu atendo muito, meu perfil é um público de mulheres mais velhas, assim. Mas o que a gente fala? Essa pergunta sempre surge, assim. Mas até quando é seguro engravidar? Quais são meus riscos? Ou que momento que o risco aumenta? O que a gente fala? Então, a gente vai falar de riscos e vai falar de fertilidade. Então, eu acho que o grande norte tem que ser a questão da fertilidade. Então, até os 35 anos, a cada ano, a nossa fertilidade vai caindo um pouquinho. Desde que nós entramos na menarca, né? Lá com 12, 14, 15 anos. Então, desde que a gente começa a nossa vida reprodutiva, a cada ano a nossa fertilidade vai caindo um percentual mínimo, assim. A partir dos 35, essa queda começa a ficar um pouco mais acentuada. E a partir dos 40, ela cai muito mais. Por isso que a gente acaba orientando, muitas vezes, que o ideal seria planejar o primeiro filho, se você quer ter mais filhos, até os 35 anos, exatamente porque dos 35 em diante, essa queda é um pouquinho mais acentuada, tá? A partir dos 40, essa questão da queda da fertilidade é muito mais importante, muito mais acentuada. Mas tem mulheres com 44 anos que conseguem engravidar, tá? Então, tem essa questão de conseguir engravidar, o quanto que eu consigo ter essa fertilidade. Então, é gestar, conseguir engravidar. E, do outro lado, o que acontece? Nós nascemos com os nossos óvulos desde o ventre da nossa mãe. Então, diferente do espermatozoide, que é um gameta que é formado a cada 3, 7 dias no homem, então o homem ele vai renovar o estoque dele a cada 5 dias, mais ou menos, né? Nós não, o nosso estoque de ovinhos, ele vem lá de quando a gente era um feto dentro do útero da nossa mãe. Então, a gente já nasce com o estoque pronto e a gente vai perdendo esse estoque. Então, quanto mais velha a mulher vai engravidar, mais velho é esse óvulo e mais a chance de ter alguma anormalidade cromossômica. Então, a partir dos 35 anos também, a taxa de abortos espontâneos, que são por causa dos cromossômicos, aumenta, e a partir dos 40 aumenta muito mais. E quando a gente fala de alterações cromossômicas, a gente não está falando de qualquer tipo de malformação, a gente está falando mais de erros genéticos, que são as trissomias, as aneuploidias, então aumenta o risco de você ter criança com síndrome de Down, com as trissomias que são Edwards e Patau, que são, eu tô falando os mais comuns, né? E também de abortos espontâneos, que às vezes a gente nem sabe a causa, mas que tem a ver com esses erros cromossômicos. Então, a partir dos 35 aumenta um pouco mais, a partir dos 40 também, tá? Ah, tá. Então, são dois fatores. São dois né? fatores, exatamente. E aí, o que aumenta com a idade também é a questão de alguns riscos gestacionais. Então, basicamente, o que aumenta seria quanto mais velho você engravida, maior o risco de você ter diabetes e de você ter hipertensão ou pré-eclâmpsia, tá? Seriam basicamente esses dois riscos, não é qualquer risco. Sim. São pontos importantes. Aí você teve diabetes, né, Carol? Tive diabetes gestacional. Agora já tá tudo certo. Conseguiu controlar. A gente Sim, vai falar de controlar. diabetes hoje. Então, essa pergunta, ela não tem uma resposta. Porque o que a gente fala, às vezes, com mães, às vezes chega uma mulher com 44 anos e pergunta, o que você acha de eu tentar engravidar? Quais são os meus riscos? E aí eu acho que vem, assim, você tem que entender os riscos e você tem que fazer uma escolha. E se você fizer uma escolha e você tiver, às vezes, um resultado negativo, você não pode olhar para trás e se culpar dessa escolha. Sim. É que isso é bem importante, né? E assim como você pode ter uma mulher de 46 anos com uma gestação saudável, natural, você pode ter uma menina de 18 anos com alguma coisa muito grave. Então, a gente tá falando de estatísticas, são apenas probabilidades. Não, e cada corpo é um corpo. Cada corpo é exatamente bom. o que eu falo. Mesmo se eu te falasse que teu risco é 1%, se acontecer com você, pra você foi 100%. Né? Não precisa de mais do Não que precisa do que mais de um, exatamente. Sim. E que conselho que você dá pra essa mulherada aí? Ou que tá deixando muito mais lá pra frente, ou que estão nesse processo de tentantes aí, Dani? Eu acho que, se possível, tentem se planejar. Do ponto de vista físico também, do ponto de vista emocional. Então, a Carol é um grande exemplo, né? Claro, nem toda mulher vai precisar de toda essa equipe, mas, por exemplo, se você tem muito medo de engravidar, se você tem muita ansiedade,
se a maternidade para você é algo que você deseja, mas você tem muitas ressalvas com isso. Às vezes você teve uma história de infância muito difícil com os teus pais. Então, eu sugiro fazer terapia. Esse acompanhamento, ele faz muita diferença. O que a gente vê muito essa questão dessa rotina que a gente vive hoje, né? A gente come mal, a gente dorme mal, a gente não faz exercício físico. Pensar nisso já como um cuidado para o futuro, não só para uma gestação, mas para a nossa saúde como um todo. Então, independente da tua idade, pensar em corrigir isso o quanto antes e você estar sempre bem. Você não precisa ficar bem para engravidar. Porque se você decidir, você já tem que estar pronta, né? Sim. Que mais que eu diria? Sempre, né, eu vou falar, puxar para o meu lado, mas faça uma boa consulta. Tenha um bom profissional. Então, faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Então, esse histórico, por exemplo, se eu tivesse atendido a Carol, né, e ela tivesse me contado dessa apendicectomia, eu já teria pedido uma histerossalpingografia já antes dela tentar engravidar. Isso não é uma regra, mas eu já teria feito isso. Então, a gente escutar a mulher, porque não é só a paciente chegar, fazer um preventivo, pedir alguns exames de sangue e passar ácido fólico e vai tentar engravidar. Não, a gente tem que entender esse histórico. Então, por exemplo, mulheres que às vezes na história delas familiar a gente identifica, por exemplo, alguma suspeita de tromofilia, a gente já pode pedir exames antes. Mulheres que estão acima do peso, a gente tem como às vezes sugerir, vamos tentar perder um peso por uns 6 meses, você é jovem ainda, de repente a gente consegue ajustar algumas coisas para você já engravidar num peso melhor. Então, isso é uma coisa importante. A parte de medicações, então o que a gente vê hoje, assim, agora eu vou falar das canetinhas, né? Tá um boom de mulheres usando as canetas emagrecedoras e engravidando em vigência de uso. Caramba, e qual o risco disso daí? Então, a gente não sabe muito bem o risco, mas a questão é que você vai engravidar usando uma medicação que não tem estudo. Você vai estar num processo de perda de peso, então às vezes nutricionalmente você não tá bem compensada. E aí tem o efeito rebote da parada da medicação. Então, a tendência de você reganhar esse peso na gravidez, ela é muito grande. Né? Então, essa questão, às vezes, medicações, o que a gente vê hoje, muitas mulheres usando medicação psiquiátrica para ansiedade, para depressão. Essas medicações, nem todas são compatíveis, ou poucas delas são seguras na gravidez. Então, a gente já faz essa mudança antes, né? Então, é muito mais fácil você já chegar na gravidez com tudo organizadinho do que agora, meu Deus, agora eu tô grávida e bate todo aquele medo que elas chegam com medo. Nossa, mas eu fiz aquilo, não podia fazer. E agora, o que eu faço? Dá pra gente correr atrás, mas a gente poderia ter mexido nisso um pouco antes. Com certeza. Eu lembro quando eu vi o seu vídeo que você falou assim, quanto tempo antes, o que é preciso ser feito? Eu falei, cara, ninguém faz isso. Eu atendo gestante o dia todo. E normalmente elas, tipo, você tem alguma obstetra pra me indicar? Epa, você já tá com 12, 13 semanas, você não tem alguém te acompanhando. Eu tô indo em uma ali, mas... E antes? Então, é uma coisa que... A falta de planejamento, né? Sim. Uma coisa que eu penso por mim, assim, se eu pudesse voltar no tempo, a minha filha mais velha que tá ali, ela vai fazer 12 anos. 12 anos não é tanto tempo, mas é um abismo que separa as informações que a gente tem hoje, né? Então, naquela época, por exemplo, nem se falava de fisioterapia pélvica, né? E eu lembro que engravidei, tinha 30 anos, eu não fazia atividade física, mas também não tinha um sobrepeso nem nada disso. Mas eu fiquei com uma diástase absurda da gestação dela. Caramba. E pensando hoje, por exemplo, se eu fosse voltar no tempo, o que eu teria feito antes da gestação dela? Eu fiz todos os meus exames, eu usei todas as vitaminas, eu programei toda a minha parte de trabalho, de rotina, mas essa parte de exercício físico eu não fiz. Então, o que eu teria feito? Eu teria começado uma musculação pelo menos 1 ano antes, teria fortalecido o meu abdômen, né? Teria cuidado muito mais da minha alimentação. Então, isso também é uma coisa que eu teria feito diferente. Então, eu vejo as mulheres como que é diferente essa questão física, né? Daquela mulher que tá com o corpo preparado né? E das que chegam sedentários, né? E aí, a gente fala, tem que fazer exercício na gestação. A pessoa tá 5 anos sem fazer nada. Dificilmente ela vai começar a fazer um funcional. Sim, né? E é o momento... O primeiro trimestre ali é cansaço, é cansaço, cama, é difícil, tudo, difícil de começar uma atividade física. Então, o que eu penso? Todas essas sugestões, né? Faça exercício físico regularmente, controle seu peso, ajuste sua alimentação. Tentar fazer isso antes, porque você já engravida com tudo isso em dia. Com reserva de coisas. Com reserva, exatamente. Ai, meninas, muito obrigada, então. A Dani, nossa, meu Deus, eu aqui anotando tudo. Eu nem sou tentante, mas é isso, a gente chega em um momento de uma idade e fala, vou querer engravidar quando? Então, a gente começa a se planejar, e é importante, né, se planejar. Aí, só um detalhe, Tati, que também as pessoas não sabem, tá?
As pessoas acham que tentante é aquela pessoa que é a Carol, que tá marcando... Estou tentante Tô já. tentante já, tá marcando o período fértil, tá tendo relação, aplicativo, tudo isso. Se você é uma mulher que se relaciona sexualmente e você não usa nenhum método contraceptivo, mesmo que Já é você não queira, você é considerada Você já uma tá tentante. tentante. Isso é um detalhe bem isso é importante, tá? gente. Isso é um alerta também. Então, se você tem uma vida sexual ativa, vocês não usam nenhum método, nenhum Você método já contraceptivo, e você tá, às vezes, 2, 3 anos num relacionamento, se relacionando com frequência, e você não engravidou, já acende um sinalzinho amarelo ali. Ah, interessante isso. Você passou isso, né, Carol? Que você tava Passei. um tempo sem, né? Eu deixei de tomar anticoncepcional alguns anos antes. E aí a gente também não usava nenhum método contraceptivo, né? Era Só Deus. coito interrompido, na verdade. E aí o médico me falou, ele perguntou isso, era uma coisa que ninguém nunca tinha me perguntado. E um desses médicos de infertilidade me perguntou, daí ele falou assim, é uma coisa a se considerar, porque você não tem 1 ano de tentante, então você tem pelo menos uns 4 aí. Muda, E aí né? eu me assustei. Aí foi quando eu me assustei mais ainda, né? Preocupou. Mas sim, aconteceu isso comigo Isso é também. muito importante de se falar também, né? Porque às vezes as pessoas acham, não, tá tudo bem. Tem que entrar A pra gente não quer estatística. agora, mas na hora de investigar foram 4 anos, talvez, e não só 1. Né? E da mesma forma, se você não quer uma gestação, você tem que pensar no método contraceptivo. Porque sempre quando um casal chega na primeira consulta, eu sempre pergunto assim, mas foi uma gestação planejada? Só pra eu entender. Só pra eu já ver pra onde eu vou, Já né? ver pra onde que eu vou. Daí, muitos falam assim, a gente não queria pra agora. A gente estava se planejando, mas a gente não achou que ia vir tão rápido. Daí, a segunda pergunta eu faço, mas eu já sei a resposta. Mas o que vocês usavam? Nada. Não, a gente se cuidava. Esse se cuidava, Esse eu já se cuidava sei o não que é, funciona, não né? funciona, Tem esse detalhe também. Então, se você não quer engravidar, ou se cuidar de vez em quando, ele não funciona. Não funciona, vai vir neném, vai vir neném. Vai vir neném. Mas é isso, então. Muito obrigada pelas falas, por contar essa experiência pra gente, né? Obrigada a você. E é isso, pessoal. Então, esse foi mais um episódio, né, sobre um tema muito, muito importante. Então, se você tá passando por isso, ou se você tá planejando engravidar, escuta os conselhos aqui da doutora Dani, se planeje de verdade. Não é só a parte financeira que é importante, você precisa estar pronta pra gestar. E se você já está nessa fase um pouco mais complicada, saiba que você não tá sozinha. Procure ajuda. Em cada fase desse processo existem profissionais para te ajudar. E eu espero que esse vídeo faça parte dessa tua ajuda. A gente se vê no próximo episódio. Tchau!